E aí, minha gente, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. E hoje eu vim trazer aqui no vídeo, eu quero falar um pouco sobre essa situação do Miami Dolphins, onde que na segunda-feira teve cortes importantíssimos do Tyreek Hill, Bradley Chubb e outros jogadores que eu também vou falar já já. E eu quero falar desse processo de rebuild que está acontecendo com a equipe do Miami Dolphins. E olha, eu ando fazendo bastante vídeo, eu acho que dos Dolphins aqui no meu canal. É um dos times que eu mais falo, acredito, e também com o pessoal lá do Reddit eu converso bastante, falando também dos Dolphins. Então, cara, impressionante. Eu sou um Zé Ninguém ainda aqui, gente. Eu sei. Mas eu falo bastante. Então, torcedores dos Dolphins, por favor, dê esse amor aí pra mim. E aproveitando que vocês já estão aqui, gente, meu último vídeo deu mais 3 novos seguidores. Agradeço esse pessoal. Já foi 90 e agora quero subir para 100. Então, dá aquela ajuda aqui pra mim. Ajuda aqui. Eu sei que a camisa falando dos Dolphins mostrando os Giants tem muito a ver, então. Mas perdoa eu, gente. Mas, vamos lá. Vamos passar pro vídeo. Antes de eu passar os últimos movimentos que aconteceram na equipe dos Dolphins, vamos voltar um pouquinho no meio da temporada passada da equipe dos Dolphins. Começando com a troca do Jalen Phillips, que já foi o começo desse build da equipe, onde que ele foi para a equipe dos Philadelphia Eagles. Em troca, eles conseguiram uma escolha de terceira rodada do draft de 2026. Depois disso, teve o chute no bumbum, o Chris Gear, merecidíssimo. E, aliás, um dos grandes problemas foi a questão do contrato do Tua, que já já eu vou falar mais. Depois, no final da temporada, McDaniel não conseguiu ficar, apesar de alguns insiders falarem que poderia ser que ele continuasse, mandado embora também da equipe dos Dolphins. Aí o Stephen Ross foi e falou: o que que eu faço agora? Não demorou tanto tempo assim. Eles anunciaram como o novo general manager da equipe o nosso queridíssimo John Eric Sullivan, que era vice-presidente de player personal da equipe do Green Bay Packers. Ele queria chamar o homem de confiança dele, certo? Exato. Tanto que ele chamou o Jeff Hafley, que era coordenador defensivo da equipe dos Packers, para ser o novo head coach da equipe. É um nome que eu não achei muito bom, mas também não achei muito ruim. É aquele meio termo da balança. Os nomes disponíveis, eles até tentaram também o John Harbour, mas John Harbour já estava praticamente decidido ir para Nova York. Acabou que ficou com o prêmio de consolação a equipe dos Dolphins. Na minha visão, foi um movimento certo a se fazer dos Dolphins em pegar o John Eric Sullivan e o Jeff Hafley. O porquê? Primeiro, bater também as filosofias. Porque se os dois não batem filosofia, vai ser uma bagunça de novo. E outro problema é que os Dolphins não precisam novamente. Foi o movimento onde que eles vieram também de um time. Pode ser considerado top 10, pode não ser o melhor time ou que sempre luta pelo Super Bowl, mas está sempre ali encostado nos grandes nomes da liga, como por exemplo a equipe do Rams, a equipe do mais, o Seahawks também, esses grandes times aí da NFC. Foi um movimento mais que justo. Nesse século, pelo menos ainda são vencedores, apesar dessa década ainda não ter conquistado nada. Porém, pode ser que no futuro os Packers vão para algum lugar. Então, para mim, esse movimento da equipe dos Dolphins em pegar tanto o John Eric Sullivan como o Jeff Hafley, para mim faz total sentido e pode caminhar, pelo menos, na direção correta. Coisa que os Dolphins não andam fazendo nesses últimos anos, certo? Passando aqui, vamos falar agora dos movimentos em si que aconteceram nessa segunda-feira. E eu vou dar uma recapitulada aí para quem tá um pouco perdido com os movimentos que aconteceram. Tarek Hill foi dispensado da equipe dos Dolphins. Surpresa pero não muito, vamos dizer assim, que precisava de espaço na folha salarial. Cara, nossa, que palavra difícil. Folha salarial. Viu? Aí agora saiu certo. Eles vão salvar aproximadamente 23 milhões da folha salarial da equipe dos Dolphins. O problema é que vai ficar preso 28,2 milhões em dead cap da equipe. Mas a questão aqui foi que ele tinha um bônus se ele continuasse na equipe, que era de 11 milhões de dólares. Por isso que eles acabaram cortando.
antes de março, porque se em março ele tivesse, ia ter que pagar esses 11 milhões. E sem contar que ele ia ter um cap hit de 51,1 milhão de dólares para essa temporada. Então era um movimento mais do que certo que se fazer, sem contar que ele agora veio com o joelho deslocado, também rompeu o ligamento, cruzando anterior. É uma grande dúvida. Você não sabe que Tyreek Hill você vai conseguir nessa próxima temporada. Isso se ele começar a jogar também nessa próxima temporada aí, porque foi uma lesão bem feia no jogo contra os Jets que ele sofreu. Vamos ver aqui. Agora falar também do outro movimento do Bradley Chubb, head da equipe dos Dolphins, onde que vai aproximadamente ficar na casa de entre 7 e 7,3 milhões que vai ter de liberar na folha salarial. Dead cap vai de 23,8 até 24 milhões, mas pelo que eu vi no Spot Track aqui, deixa eu até confirmar, é 28,3. Não, é 23,8. Perdão, gente, falei asneira, 23,8. E tem a questão que ele ia ter um impacto na folha salarial de 31,2 milhões para essa próxima temporada. Outro movimento que fez total sentido aqui para a equipe dos Dolphins. Também teve o James Daniels, que é guard, e o nome do outro, que é o Westbrook Ekine. Espero que eu tenha falado certo. Onde que os dois juntos podem liberar entre 2,6 até 3,9 milhões. Dinheiro preso chega a 6,4 milhões. Esse asterisco que eu coloquei no James Daniels é que não sabe ainda quando que ele vai ser cortado. Se vai ser antes do 1º de junho ou depois do 1º de junho. Então, por isso que eu falei esses valores, porque vai depender de quando vai ser feito o corte. Bom, gente, cara, com esses movimentos aqui, eles liberaram um cap de 56 milhões para 2026, que ajuda muito a montagem de elenco daqui para frente da equipe dos Dolphins. E precisava limpar a casa. E agora é uma nova cultura, uma nova filosofia. Eles precisam de jogadores que atendam a essa nova filosofia para a equipe dos Dolphins. E o problema ainda, cara, tá para chegar. E você já deve saber qual que eu tô falando. Nosso queridíssimo Tua Tagovailoa. Deixa eu até passar aqui para vocês. Vou passar para outra tela. Ele vai ter um cap hit de 56,200 milhões. Dá 18,5%. Eu até cheguei a falar no meu vídeo passado desse contrato pesado que a equipe dos Dolphins iam ter com ele. E vamos dar uma olhada aqui, ó. No Spot Track, como vocês podem ver, cara, eles vão querer arranjar troca, tanto que tá sendo discutido isso, pra conseguir uma troca, mas se não rolar, vai cortar provavelmente. Então, ó, se conseguirem, ainda ficam presos em 45 milhões,2, consegue salvar ainda 11 milhões da folha salarial. Cara, vai ser bem difícil, mas a questão tá aqui, ó. Se ele for cortado aí, os Dolphins ficam presos em mais de 100 milhões, 102 milhões de dólares e não consegue salvar nada. Pode acontecer que nem aconteceu o Russell Wilson na época dos Broncos, isso, dos Broncos. Então vamos ver o que pode acontecer aqui, ó. Se for depois, ainda assim, vai ficar um dead cap de 67,4 para 2026 e em 2027 31,8 milhões. Mas se conseguir a trade depois do 1º de junho, aí já consegue salvar bastante, ó. 13 milhões nesse ano, 31,8, ok. Salvar 42 milhões para essa temporada depois ia ser maravilhoso para a equipe dos Dolphins e eles estão torcendo muito a conseguir alguém para trocar esses jogadores. Vou voltar aqui para essa tela. Cara, o que fazer com isso? Na minha opinião, eles não vão conseguir trocar o Tua, mas se fosse para trocar o Tua, vamos até dar uma olhada aqui, eu vou só passar assim a olho normal. Os Raiders, eles vão de Mendonça, não tem o que fazer. Titans que é o primeiro, vai continuar com o Ken Ward. Terceiro é os Chargers, que já tem o nosso amigo Justin Herbert. Cara, não tem muito time. Olha, os Steelers têm 44,7 milhões. Trabalhar aí, remanejar uns contratos. Pode ser que role também. Mas eu acho que de bater o olho assim, Steelers por agora. Porém, vamos ter que aguardar aí os próximos episódios. E nossa, gente, que coisa complicada. Mas foram os movimentos que, pra mim, fizeram sentido, tem que ser feito, tinham que ser feitos. Mas agora,
vai ter bastante gente de olho no Tyreek Hill e no Bradley Chubb, muitos times mesmo. Cara, vai ter que acertar muito no draft agora nesses próximos anos. Se errar mais uma vez nos draft, porque do ano passado já não foi legal, e caralho, Savineia lá, o que eles selecionaram, nossa, foi horrível. Sem contar também a free agency, onde que provavelmente, cara, dos nomes que eu tô olhando aqui, acho que o safety aqui, o Fatu Melifomu, eu acho que é a pronúncia dele, que é o safety da equipe dos Dolphins, pode ser um dos poucos que continue na equipe. Tirando eles, não sei. Sinceramente, porque tem o Rochelle Douglas também, corner, pode ser que fique, mas hum, não acredito muito nisso. Porém, o processo já está sendo feito pela equipe dos Dolphins e eu acho que, pelo menos, está caminhando a uns passos curtinhos, mas pode finalmente poder dar um pouquinho de alívio para os torcedores dos Dolphins, principalmente o Paulo Antunes, que é um dos caras que sofre com esse time. Mas é isso, gente. Agradecer a vocês por mais esse vídeo. Voltamos com uma próxima oportunidade. Aguardo vocês. Beijo, abraço e até mais.